E hoje é dia de estreia aqui no CNN Prime Time. E por que não dizer, em todo o ambiente multiplataforma da CNN Brasil. A inteligência artificial, que para muita gente parece coisa de ficção científica, só que ela já existe e já está cada vez mais entre nós. A partir de hoje, nós temos uma nova editoria, totalmente voltada às IAs, com um quadro semanal aqui no CNN Prime Time. Começa agora o Prompt CNN. Quem vai comandar essa nova vertical da CNN é o Álvaro Machado, especialista e pesquisador do assunto. Álvaro, boa noite, é um prazer ter você com a gente aqui. Prazer recíproco. Muito obrigado. Nessa estreia do Prompt CNN, o Álvaro vai trazer para a gente uma pesquisa exclusiva. A CNN e o Instituto Locomotiva ouviram mais de 2.000 pessoas, isso no Brasil inteiro, para entender o que a IA já está fazendo com a cabeça do brasileiro. E aí, Álvaro, isso é interessante, porque a gente sabe como essa IA está vindo de fora. A gente não está criando nada. A gente está recebendo dos Estados Unidos, da China, de outros países que estão impondo essas IAs para a gente e mexendo muito com a gente aqui. Até que ponto, ou qual é a importância de se pesquisar inteligência artificial para a gente entender essa onda que já chegou e vai chegar cada vez mais? A importância é total porque a gente tem uma lacuna para suprir. O negócio é o seguinte, não só a gente vem importando IAs, como a gente vem importando os próprios dados sobre comportamento, socialização, uso nas famílias. Tudo isso vem sendo adaptado, só que a realidade brasileira não é a realidade americana, europeia e asiática. Então a gente de fato precisa ter dados nacionais. E é por isso que a gente foi a campo com essa pesquisa para trazer aquilo que ninguém trouxe até hoje, as perguntas difíceis. E esses dados que vocês já descobriram com essa e outras pesquisas que o Álvaro e o Locomotiva já vêm fazendo há algum tempo, já mostram como a inteligência artificial impacta, na nossa opinião, como ter acesso a uma inteligência artificial muda o que eu acho de determinado tema. Sem dúvida, esse foi o ponto principal. O brasileiro muda de opinião em função daquilo que recebe da inteligência artificial. Veja bem, não é simplesmente que o brasileiro forma uma opinião, mas ele tem uma opinião constituída e muda. 56% das pessoas já mudaram de opinião por causa da IA. E entre quem usa IA todo dia, 2/3 das pessoas tiveram essa alteração. Ou seja, não é simplesmente uma coisa trivial. E está aqui a nossa arte para explicar isso, onde as mudanças são mais persistentes. 45% das pessoas já mudaram de opinião sobre hábitos pessoais. Do ponto de vista das decisões sobre dinheiro, que são decisões muito importantes no Brasil, porque o planejamento econômico aqui ele é incipiente, 43% das pessoas já mudaram de opinião por causa da IA. E na saúde física e mental, 36%. Ou seja, a gente tem forte influência da inteligência artificial na vida das pessoas. Um ponto, Márcio, eu diria assim de primeira que religião e política seriam temas-alvo onde haveria forte impacto da IA. Mas não, só 12% das pessoas mudaram de opinião nessas áreas. Ou seja, a gente delega para a IA o boleto, o planejamento de saúde e assim por diante, mas a gente não delega aquilo que forma a ideologia de cada um. Muito interessante esse ponto, né? Sim, mas são pontos extremamente importantes. Se a gente fala de saúde e saúde física e mental, você confiar numa IA para mudar a sua opinião, a gente já pode confiar, sim? Eu acho que essa é uma questão que está em aberto e depende de qual aspecto da saúde ou, eventualmente, de qual aspecto da nossa vida a gente está tratando. Por exemplo, se o debate é sobre se eu devo dormir em horários mais estabelecidos, se eu devo parar de fumar e assim por diante, a IA é 100% confiável. Agora, de fato, é preciso cuidado porque a IA ainda alucina muito. Ou seja, às vezes ela inventa coisas. E a gente pode... E essas pessoas admitem que usam IA para tomar decisão? Pois é, o brasileiro não admite que usa IA na maior parte das vezes e olha que interessante, muitas vezes sequer tem consciência que foi impactado pela IA. A gente também tem uma arte sobre isso e ela é bastante reveladora, porque olha que coisa, 72% das pessoas já usaram o IA de maneira escondida, sobretudo quando vão escrever um textinho, fazer algo que elas querem mostrar para os outros. Então a gente tem um dado aqui muito revelador e uma dicotomia, porque ao mesmo tempo 86% das pessoas dizem que ficam desconfiadas quando veem conteúdos muito redondos e tal, e só confiam em pessoas que admitem ter usado a IA. Quer dizer, a gente está num momento de transição aqui.
E faz diferença a inteligência artificial que a pessoa está utilizando, Álvaro? Essa é uma boa pergunta. E ao invés de responder diretamente, eu quero chamar um videozinho que a gente produziu com um experimento muito interessante e inédito sobre o assunto. Vamos assistir? Vamos lá. Biscoito da sorte. Esse que vem com uma frasezinha dentro para te alegrar ou inspirar. Dia 6 de agosto é Dia dos Pais. E a gente está pensando em fazer um experimento com as inteligências artificiais. Será que elas são capazes de criar frasezinhas memoráveis para esse dia tão especial? A gente pensou esse experimento com uma amostra que não tem ideia do que está acontecendo. Ou seja, as pessoas vão escolher e levar as frases que gostam. Eu fiz um prompt que a gente vai dar para 3 IAs. Uma delas é um modo IA do Google. Você simplesmente entra ali no seu browser e usa de graça quando quiser. Não precisa instalar nada. A outra IA é o ChatGPT no plano Plus, de $20 ou R$110. E a terceira é o Cloud Max 20X, cujo plano sai $200 ou R$1.100 e que conta com a IA chamada Fable, hoje em dia considerada a mais poderosa em vários benchmarks do mercado. Esse aqui é o prompt que eu vou dar para as 3 IAs e ele diz o seguinte: eu tenho um restaurante chinês e para o Dia dos Pais eu quero colocar dentro dos biscoitinhos frases memoráveis que tenham a ver com a data. Assim, o seu objetivo é criar 3 frases curtas que caibam naquelas tirinhas e que sejam originais. E o Google mandou 3 frases pra gente. Conselho de pai é bússola para a vida inteira. O maior herói não usa capa. Ensina a caminhar. Ter você como pai é a minha maior fortuna. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui no ChatGPT, que está: há heranças que não cabem em testamentos. O primeiro herói da vida quase não usa capa. Crescer é descobrir tudo que um pai carregava em silêncio. E agora a gente vai para o Cloud, na versão Fable. Homem forte é o que segura a bicicleta sem a criança perceber. Todo pai envelhece, menos nas histórias que conta. A receita que ele nunca ensinou é a que você mais vai procurar. Seu objetivo é escolher as 3 frases mais memoráveis, aquelas que ficam na cabeça entre as 9 que estão nisso daqui. Você simplesmente destaca a frase que você gosta mais. Crescer é descobrir tudo que um pai carregava em silêncio. O maior herói não usa capa. Ensina a caminhar. Pessoal, então agora a gente vai colocar as frases na urna. E os resultados desse experimento bem pequenininho mostram que a IA que teve frases mais escolhidas pelo grupo de pesquisadores participantes foi o ChatGPT no modo Plus. Em segundo lugar, empataram o modo IA do Google e o Cloud Max. É importante a gente ter em mente que esse experimento não está medindo a qualidade das IAs. A gente pegou uma tarefa muito específica, muito simples. E a variação em tarefas assim é muito maior do que, por exemplo, numa competição para ver quem programa melhor alguma coisa complexa. Dito isso, o experimento mostra que para coisas triviais como gerar pequenas frases memoráveis para colocar dentro de um biscoito chinês, não parece fazer tanta diferença assim se você está usando aí a mais avançada do mundo ou se você está numa bem mais modesta. Quer dizer, nesse exemplo, usar a IA mais cara não fez diferença na hora de construir essas frases no biscoitinho da sorte para o Dia dos Pais. Mas tem alguns momentos que sim, eu preciso saber qual IA usar, dependendo para o que eu vou precisar dela ou delas. É exatamente isso, e a gente tem uma arte para ilustrar o assunto que acho que traduz de maneira perfeita. Olha só, a IA gratuita, ela responde bem a todas as questões envolvendo as curiosidades do dia a dia, consultas que você precisa fazer, mesmo criações pontuais como essa que a gente viu. Uma IA que você paga, mas num plano que é de custo módico, vamos dizer R$110, ela já te traz muita coisa, tá? Do ponto de vista de produtividade no trabalho, ela atende quase todas as demandas. E aí, finalmente, existem essas IAs premium, que custam caro de verdade, acima de R$1.000. Essas são, sobretudo, indicadas para situações em que há maior especificidade, que você tem uma necessidade técnica muito particular. Só que tem um outro lance.
é o seguinte, a gente tem que pensar que para além das diferenças entre as IAs, está a diferença no seu prompt, na sua capacidade de tirar da inteligência artificial alguma coisa valiosa. Eu acho que essa é a principal mensagem. Não é tanto a IA que você contrata, mas a maneira como você traz dela o melhor possível, e isso que vai revelar o que é bom nas IAs. Como fazer o pedido, como fazer a pergunta. Agora, para eu começar nessa IA mais cara, que pode custar mais de R$1.000 por mês, eu posso ir direto nela ou eu preciso começar com a gratuita? Eu preciso ir treinando, por exemplo, com essa intermediária. Eu já posso ir direto para essa? Eu sei conversar com uma IA assim? Sem dúvida, não faz diferença a maneira como você conversa. A grande questão, do ponto de vista da qualidade das IAs, a grande questão é se você não vai estar desperdiçando dinheiro. Talvez você não precise disso tudo. É como um carro turbo que corre muito e numa cidade onde você não pode correr. Eu acho que está aí a grande questão. Muita gente acha que precisaria investir uma grana para poder usar a IA de verdade. E não é o caso. É mais importante você caprichar nesse contato. É esse tipo de explicação que o Álvaro vai trazer, não apenas no Prime Time, mas nessa nova editoria da CNN Brasil, que é totalmente dedicada à inteligência artificial. E você já estuda IA já há algum tempo, né, Álvaro? Sim, há muito tempo. Eu sou um neurocientista, né? Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante, sou professor livre docente. E o mundo da inteligência artificial é derivado desse mundo das ciências biológicas, do cérebro. Afinal de contas, são redes neurais artificiais inspiradas no cérebro humano que dão origem àquilo que a gente chama de inteligência artificial hoje em dia. Eu tento trazer o melhor que eu posso, mas ao longo do tempo, sobretudo, eu espero ir aprendendo também com você, que tem uma visão tão bacana das coisas e ajudou tanto na construção desse primeiro roteiro. Não, e é isso. E o Álvaro vai estar aqui não apenas falando de como funciona essa inteligência artificial, revelando esses segredos, mas também analisando as notícias que estão saindo dia sim, dia também, sobre inteligência artificial. Ter uma figura como o Álvaro aqui é a garantia que a gente vai entender o que está acontecendo e como a gente se prepara para esse novo mundo. Muito obrigado, Álvaro. Não apenas aqui no CNN Prime Time, a partir de toda segunda-feira ele vai estar com a gente, mas também tudo que você quiser saber sobre inteligência artificial é exatamente isso que está na sua tela. É a editoria de IA que já está no site da CNN Brasil. Fácil achar lá, né, Álvaro? Fácil achar lá, e não se esqueça de seguir as redes da CNN, onde esse conteúdo está mastigadinho para você. O QR Code está na tela, é só botar o seu celular apontado para lá e vai aparecer tudo para a gente. Álvaro Machado, muito obrigado pela sua participação nessa estreia aqui na CNN Prime Time. Boa sorte, muito sucesso e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu.